Bom dia, boa tarde, bem-vindo a todos e todos. Vamos olhar agora no Score Z. O Score Z é uma relação que estamos apresentando que corresponde à curva normal. Então, o Score Z é uma maneira de dizer a relação entre um caso e o seu conjunto como um todo. Então, essa score determina a distância que o caso está longe da média aritmética, mas não em termos do valor do caso, em termos dos desvios padrões, ou seja, se um valor que estamos tratando é algo que vai cair bem perto do meio, ou se é algo que vai estar longe. Então, como nós agora não estamos caracterizando nossos dados através dos valores absolutos, e sim através de quantos desvios padrões nós temos, a gente tem que converter os valores absolutos em número de desvios. Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai pegar o valor de algo, o valor do caso sendo considerado, a gente representa com x. Então, o valor daquele caso, sei lá, é PN 332. Aquele caso eu quero entender a sua posição relativa aos demais elementos desse conjunto. Então, eu vou pegar esse valor e eu vou comparar a média. Então, eu pego o valor e subtraio a média. Aí eu fico sabendo se é maior ou menor, agora subtraindo a média. E para entender a posição, a gente divide pelo desvio padrão. Então, o Score Z é uma maneira de converter essa relação de desvio absoluto para a relação de desvio em desvios padrões. Olha isso. Então, mas a questão é a gente entender a posição daquele valor em relação ao conjunto como um todo. Então, vamos ver como isso funciona. Então, eu tenho deixado aqui nossa equação, nosso cálculo. E vamos considerar um conjunto de lascas do sítio Pedra Pintada, que tem comprimento médio de 5,4, mais ou menos 0,8 centímetros. Então, quando a gente veja isso, 5,4 mais ou menos 0,8 centímetros, já podemos saber que a média é 5,4 e o desvio padrão é 0,8. Então, ambos deles em centímetros. E nós vamos inserir essas informações dentro da fórmula para entender a relação. Então, a lasca do número de proveniência 34 tem comprimento de 7,2 centímetros. Então, para calcular o score Z aqui, então, eu tenho meu Z igual a o caso menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, vou inserindo aqui 7,2 centímetros, deixa eu deixar as unidades por enquanto, menos 5,4 centímetros dividido pelo 0,8 centímetros. Isso aqui, podemos ir lá no calculador para ser auxiliado nessas coisas, gente. Não, essa é uma
parte normal dos nossos trabalhos. Então, aqui 7,2 menos 5,4, 1,8. Então, eu posso inserir aqui 1,8 centímetros dividido por 0,8 centímetros. Observe nesse momento que a gente tem centímetros em cima e centímetros embaixo. Então, o que vai acontecer com esses centímetros é que esses centímetros acabam indo embora, porque estamos usando as mesmas unidades nos dois. Então, acabamos tirando as unidades para esse nosso score Z. E então, 1,8 centímetros dividido por 0,8, 0,8 é igual a 2,25. Beleza. Então, 2,25 desvios padrões. Então, a gente agora sabe que esse valor, Alaska NP 34, está acima da média por 2,25 desvios padrões. Vamos ver a nossa outra Alaska, NP 38. Tem um comprimento de 4,7 centímetros. Então, o nosso Z vai estar igual a 4,7 menos 5,4, a média, dividido pelo desvio padrão de 0,8. Então, a magia do calculador, 4,7 menos 5,4. Estamos em menos 0,7. Então, menos 0,7 dividido por 0,8. Então, eu pego aqui meu resultado e divide por 0,8. Fico assim com menos 0,875 desvios padrões. Então, essa amostra, essa Alaska, tem um comprimento que está mais próximo à média, mas está mais próximo para os números negativos. Então, se a gente for pensar como que eu localizo esses valores em termos da curva, onde que vão ficar? Então, a gente olha na nossa curva e veja que no eixo X estamos com desvios padrões indicados. Então, para achar uma coisa positiva em 2,25, a gente vai ter que ir entre o 2 e o 3. 2 e 3. Então, essa posição desse nosso caso vai estar por aqui. Então, o lítico NP 34 tem uma relação com a média que está maior da média. Enquanto NP 38 a gente sabe que é menor e a gente vai estar entre a média, que é 0 desvios padrões, e menos 1 desvio padrão. Agora, menos 875, eu não sei se eu acerto esse tipo de coisa, mas eu vou estar mais ou menos nessa posição. Então, dessa maneira, a gente podemos visualizar a relação entre casos e a distribuição do conjunto da amostra. E isso se aplica no próximo vídeo. Porque normalmente a gente não vai fazer esse cálculo, mas é importante o cálculo para pensar uma outra condição que vemos discutindo.